Marco, obrigada por, em tempos de crise, e eu imagino com uma agenda completamente é, aí ocupada com os últimos eventos, você ter se disposto a nos conferir essa entrevista. Você já é nosso parceiro do Infracast e a gente agradece por essa parceria e por sempre brindar, né, nos brindar e aos nossos ouvintes com as suas ideias, os seus pensamentos e as suas ações. Então, para nós, mais uma vez, é uma honra enorme te ter conosco e obrigada por ter aceito o nosso convite. Isa, Fernando, muito obrigado novamente por estar aqui falando no Infracast, cumprimentar todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria muito, queria muito já há algum tempo estar de volta no Infracast, porque é um sucesso total. Não, nesse momento, menos alvissareiro, mas eu acho que a gente tem boas oportunidades, tem bons fatos, boas coisas acontecendo que mereciam alguma reflexão e eu queria poder ajudar um pouco, sobretudo com a experiência que a gente tem vivido lá no estado de Minas Gerais. Então, Marco, conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo em Minas Gerais por conta dessa experiência, por assim dizer, que a gente está vivendo com relação ao coronavírus e como que Minas Gerais tem sentido aí os impactos decorrentes dessa crise e o que você imagina sejam os nossos próximos passos e medidas para enfrentamento disso aí que a gente está vivendo. Isa, Fernando, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente tratar aqui. O óbvio, o semi-óbvio e talvez o não muito óbvio. O óbvio, eu vou reiterar o discurso que tem sido feito por todas as autoridades, eu acho de extrema importância, a gente de fato precisa cuidar das vidas, então a gente está passando por medidas restritivas, medidas de isolamento, a gente está verificando, testemunhando pela primeira vez o que é o teletrabalho, e isso tem sido uma experiência bastante interessante, bastante frutífera, e talvez isso vá render frutos que vão se protender para além da crise, é dizer, as pessoas vão entender que o teletrabalho não é um bicho de sete cabeças e que tampouco as reuniões por teleconferência, elas são algo impensável, imponderável, não manejável dentro do setor público. Então a gente está nessa curva de aprendizado, mas é claro, preservando todas essas medidas atuais da Organização Mundial da Saúde, das nossas autoridades da vigilância sanitária. Nós temos um comitê de crise instaurado e acho que a cartilha ela vem sendo muito bem implementada pelo nosso governo e pela população que se sensibilizou, entendeu bem o momento de crise, o momento de sensibilização, de restrição pelo qual a gente está passando. Eu diria que essa é a mensagem óbvia. E aí eu já vou puxar a brasa para a nossa sardinha, aqui no Infracast, para falar sobre a infraestrutura sobre esse contexto. E em relação à infraestrutura sobre esse contexto, talvez aqui a gente tenha as mensagens semi-óbvias e as ainda não muito óbvias. E onde é que eu quero chegar? Né? Como a infraestrutura ela se situa dentro do contexto da crise? De duas maneiras. De um lado, de três maneiras, na verdade. De um lado, eu preciso preservar a manutenção de alguns serviços essenciais. E talvez o transporte coletivo seja o principal deles. Nós temos no estado de Minas Gerais vários contratos de concessão do transporte intermunicipal, do transporte metropolitano. Os municípios têm os seus respectivos contratos de concessão do transporte urbano, a União tem do transporte interestadual, e a grande dúvida que tem se colocado hoje é qual é o limite da manutenção da oferta desse serviço. De um lado, diante da drástica queda de demanda que a gente tem enfrentado, natural, as pessoas estão ficando em casa, né? Nós temos todo um aparato burocrático que antes se deslocava até a cidade administrativa, no caso aqui do estado de Minas Gerais, e que agora está em casa. E, de outro lado, em relação até mesmo aos problemas de contenção dos vírus. Eu não posso expor toda a população, né, de motoristas e trocadores ao vírus, sob pena, inclusive, de, no caso mais grave de infecção de todos eles, o sistema parar. Então, buscar esse equilíbrio é uma coisa muito difícil. Mas voltando aqui para aquela questão, para aquela proposta, né, de encarar a infraestrutura no contexto do coronavírus, o primeiro desafio é esse, é da manutenção dos serviços essenciais. O segundo desafio envolve a criação dos passivos que estão se pululando em diversas realidades governamentais no Brasil, quer no âmbito do governo federal, a gente tem aí os aeroportos, a gente tem as rodovias, quer no âmbito do governo estadual, eu tenho transporte metropolitano, eu tenho as rodovias e outras parcerias público-privadas, que na minha opinião são ainda mais drásticas em relação a esse passivo regulatório crescente.
e a gente tem esse problema ainda no âmbito dos municípios. Então, o segundo grande ponto que eu queria chamar a nossa atenção envolve a geração, a germinação desses passivos, a gestação desses passivos. A conta vai chegar. E o terceiro ponto é como a infraestrutura ela poderia ser utilizada, não vou dizer como a saída para a crise, mas como um dos pilares para viabilizar a retomada do crescimento econômico. E aqui a gente precisa também fazer um recorte do curto, médio e do longo prazo. Então eu vou começar pelo início aqui, vou começar pela necessidade de preservação dos serviços essenciais. E qual que é o desafio que a gente encontra? É de um lado, e eu aqui vou me referir especialmente ao serviço do transporte coletivo, é de um lado, fazer com que, com pouquíssimos recursos, a gente consiga ingressar ou injetar algum tipo de incentivo para os operadores, para os empresários que prestam esse serviço. Com a queda da demanda, como é possível preservar o quadro de horários originário? E se for admissível algum ajuste no quadro de horários, qual é a envergadura desse ajuste? Nós vamos cortar linhas, nós vamos cortar viagens na parte da tarde, na parte da madrugada. E o que é pior, a gente teve aqui, a exemplo do que tem acontecido em outros estados, a determinação por parte das autoridades de vigilância sanitária, do próprio comitê de crise que foi instituído, a gente teve a determinação de fazer com que, para evitar as aglomerações dentro dos carros, dentro dos veículos, houvesse a limitação dos passageiros para que somente viajassem passageiros sentados no metropolitano. Como fiscalizar isso? Como sensibilizar o passageiro de que ele precisa aderir a essa regra, sob pena de ele contribuir para o incremento, né, da infecciosidade, da transmissão do vírus, e mais ainda, como convencer o motorista de que faz sentido para ele continuar trabalhando e que ele não vai se contaminar. Começa-se a aparecer em alguns municípios, alguns estados, uma certa pressão dos setores para parar o serviço, em virtude da ausência de demanda, em virtude desse receio dos motoristas, em virtude de todas as dificuldades que vêm sendo vivenciadas por eles, e até mesmo por conta da pressão que a imprensa faz sobre o transporte coletivo nesse período de crise e que decorre dessa dificuldade de se observarem essas medidas de contenção de aglomerações. E às vezes a culpa nem é da empresa, nem é do motorista, é o próprio usuário, do efeito manada, que quer entrar de qualquer jeito e que fala que só vai sair se a polícia intervir. Então é um período muito drástico para esses serviços essenciais. E você acaba tendo de dedicar muita energia financeira para isso, muita energia de recursos humanos para isso. Então nós estamos agora, neste exato momento, experimentando os efeitos de um problema que decorre do caráter sistêmico, das acomodações crescentes que são próprias desses serviços em rede. Não dá para você sair mexendo aleatoriamente. Quando você tira um dos pilares de um serviço, como é o caso do serviço de transporte coletivo, você vê que as acomodações ou as reacomodações elas não acontecem sem algum tipo de ruído. Eu estou aqui, na verdade, em relação a esse primeiro ponto, que é a preservação da manutenção do serviço, eu estou aqui, na realidade, compartilhando um desafio. Eu não sei dizer quais são as soluções e também não sei dizer qual é o horizonte para a preservação desse tipo de atividade. Pelo contrário, eu tenho receio de que mais algumas semanas de paralisação ou de retenção das pessoas nas suas respectivas casas e, portanto, de preservação do patamar de demanda num grau tão raso como está hoje, que nós verifiquemos o colapso do sistema. Eu não quero ser aterrorizante, eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas é inevitável que a esta altura do campeonato a gente já comece a antever os efeitos secundários, os desdobramentos dessa medida primordial, que é a de salvaguardar vidas e da adesão à métrica da Organização Mundial da Saúde e das autoridades sanitárias, que é a crise econômica, que é a crise estrutural da sociedade. E digo mais, hoje nós temos vivenciado igualmente um desafio não só no trânsito de passageiros, mas no trânsito de cargas. Alguns municípios têm feito barreiras físicas, com ônibus escolares, com manilhas, com até mesmo, enfim, outros materiais, blocos de concreto, para evitar o tráfego de ônibus e de caminhões. E há essa mobilização muito grande, coordenada hoje pelo governo federal, para que nós não interrompamos o tráfego de carga. Por quê? É o transporte de carga que vai garantir a circulação e o abastecimento dos nossos supermercados com insumos, com produtos, até mesmo na área da saúde. Todavia, por mais que nós garantíssemos o tráfego dos caminhões nessas vias, ou a desobstrução arbitrária que vem sendo feita no âmbito de algumas municipalidades,
Ainda assim, nós corremos o risco do desabastecimento, por quê? O setor é sistêmico, o caminhão não vive sozinho, ele não precisa só de combustível e de alimentação. Ele precisa de oficina mecânica, ele precisa de peças, ele precisa de trocar pneu. A grande maioria dos caminhões hoje roda com pneu recalchutado, e se eu não tenho fábricas de recalchutagem, o caminhoneiro ele não tem condições de trocar o pneu e ele vai para casa. Sem contar que ele também padece hoje desse grande temor que é de ser infectado e levar a infecção para a família. A necessidade de manutenção dos serviços essenciais, que envolvam infraestrutura, que envolvam serviços públicos, hoje, ela coloca em xeque a sustentabilidade econômica das medidas sanitárias que nós estamos adotando. Eu não quero com isso demonizar essas medidas, não quero ser o profeta do Apocalipse, e volto a dizer, todavia, chegou a hora, a realidade está se impondo, chegou a hora de nós nos permitirmos ter um debate franco, nos permitirmos colocar na mesa diversos ângulos, diversas visões a respeito desse problema. Mas perceba, eu toquei apenas no primeiro ângulo da tríade que eu comentava, qual seja a questão da manutenção da infraestrutura no período de crise. O outro ponto envolve o tópico atinente à geração do passivo regulatório, que decorre aí da queda drástica de receita que muitas das concessionárias hoje têm verificado. Vamos utilizar aqui o exemplo das rodovias, ou, para ser ainda mais ilustrativo, dos aeroportos. Alguns aeroportos que simplesmente não têm operado por falta de voos. E aqui nem há falar em olfato do príncipe, olfato da administração, né? Não houve uma determinação do poder público para que os voos eles não decolassem. Mas isso decorre do comportamento sistêmico que a população vem aderindo de evitar o trânsito e o receio de ser contaminado. Não quero entrar especificamente na origem do problema, mas o fato é que o problema há. E o que é que a gente tem experimentado, vivenciado diante desse contexto? As pessoas, evidentemente, começam a se mobilizar. Nós já temos recebido aqui na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais alguns pedidos, algumas indicações, dizendo, olha, o negócio aqui está ficando feio, em breve vocês vão ter que pagar a conta. Então os boletos já estão começando a ser gerados relativamente a esses passivos regulatórios. E eu particularmente penso que o desafio aqui nem está em reconhecer ou não se trata de um passivo legítimo, se trata de uma conta legítima que tem que ser paga ou não. A gente tem visto aí alguns colegas, os advogados, redigindo os seus artigos, os seus panfletos, as suas cartilhas, sugerindo, se prontificando, se posicionando em relação a esse problema, orientando clientes, enfim. Aqui a gente pode reviver um problema que não é novo e que já foi experimentado e que já foi em alguma medida estressado por ocasião da crise de 2016, que desagou na revisão daqueles contratos, por exemplo, de rodovias da terceira etapa, do programa de concessões rodoviárias e ainda dos aeroportos. As teses que são hoje levantadas, teoria da imprevisão, artigo 65, a linha D e por aí vai, caso fortuito, força maior, essas teses já haviam sido experimentadas no passado. Talvez o que aconteça aqui é um ambiente um pouco mais amistoso para que esse tipo de tese vingue. Por quê? No passado, essa tese vinha acompanhada de um problema de compliance, um problema de ordem republicana. Então, é óbvio que muitas das concessões daquele período de 2015, 2014, elas não vingaram, 2013 não vingaram, e elas não vingaram não só em virtude da, até então, que pena, até então, a maior crise econômica que o Brasil tinha vivenciado, mas igualmente pelo comportamento um pouco duvidoso das empresas. E aí entra Lava Jato, e aí entra delação premiada, e aí entra lances exorbitantes ou descontos mirabolantes. Fato é que naquela ocasião a tese do caso fortuito ou força maior ou da teoria da imprevisão, ela tinha pouca adesão em virtude do comportamento dos atores envolvidos. Hoje, esse comportamento está afastado da discussão. E daí a minha visão de que seria um pouco mais factível a aplicação de um entendimento jurídico como esse. Fato jurídico, substrato jurídico, fundamentação jurídica para os pedidos de reequilíbrio, portanto, eu entendo que nós teríamos de sobra. E adicionalmente a isso, e esse ingrediente também esteve presente em 2018, em 2017, em 2016, adicionalmente a isso a gente tem um componente fático, um substrato fático. A realidade se impõe. A realidade se impõe, não tem como fugir dela. E a realidade se impôs em 2016 e em 2017, tanto é que nós tivemos todo o esforço de renegociação desses contratos.
Está aí a medida provisória 752, convolada na Lei 3.448, a Lei da Relicitação, que não nos deixa mentir. Então, a realidade, entendo eu, também vai se impor em relação a esses contratos no período atual da crise. E o substrato jurídico ele vem despoluído, ele vem muito mais limpo. Onde é que nós chegamos? Bem, os advogados agora podem parar com suas cartilhas. Acho que os clientes e acho que o governo já entendeu que existe um passivo regulatório. Esse não é o problema. Definitivamente, para mim, esse não é o problema. O problema é quem vai pagar a conta. Mas, como vai pagar a conta? Adicionalmente, quando vai pagar a conta? Não adianta as ideias fáceis e, mais uma vez, mirabolantes, o governo tem que fazer, o governo tem que pagar. Como vai pagar? E nós podemos identificar aqui dois desafios enormes. O primeiro é, de novo, o ambiente da insegurança, para que o gestor público assine esse cheque, sempre vai existir. Nós não mudamos a nossa articulação com os órgãos de controle desde 2016, então não houve grandes avanços no que toca a isso, mas para mim esse sequer é o problema mais drástico desse segundo ângulo da tríade que eu me dispus aqui a comentar. O problema está, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Você faz um pass-through na tarifa. Tudo bem, isso funciona muito para as rodovias, isso eventualmente funcione para os aeroportos. Embora nós precisamos pensar na elasticidade da demanda ou na capacidade de absorção de incrementos tarifários que os usuários vão ter, porque também eles virão de um momento, de um período de crise com quedas de receita. E não só isso. O problema maior, quando se trata de uma parceria público-privada. E muitos estados têm passivos em PPP. Eu, aqui no estado de Minas Gerais, inclusive. E eu não tenho a menor ideia de onde eu vou tirar o dinheiro, notadamente se nós tratarmos o problema da recomposição desses contratos sobre o prisma financeiro e não só econômico. O cara precisa de caixa agora. O Estado precisa de caixa agora, eu lamento. Eu vou começar a ter que fazer, aliás, infelizmente o Estado de Minas Gerais e outros estados já vêm fazendo, eles escolhem quem pagar primeiro. Quem vai receber primeiro? Dos servidores públicos. Estou falando de fornecedores, tadinhos. Esses ainda estão lá para longe. Mas vão receber o pessoal da segurança ou o pessoal da saúde? Vai receber os professores? Assim tem sido feito o rateio do 13º. Quem vai pagar essa conta? E aqui eu queria trazer uma primeira provocação. Talvez as manifestações, as mobilizações óbvias, poxa, a gente vai fazer uma petição muito legal, com tudo muito bem instruído, com todas as teses de reequilíbrio, com a contraprova de como isso vem sendo realizado, isso vem sendo buscado nas melhores práticas internacionais, e vamos ingressar com nossa ação na agência reguladora ou no respectivo órgão administrativo. E se bobear, a gente já ingressa no judiciário de uma vez só. Vá com Deus, vá com fé. Nunca vai ver esse dinheiro. Nunca vai ver esse dinheiro. E digo mais, por parte dos poderes públicos, e não falo minha, nem do meu secretário de Fazenda, nem do CPF de ninguém, há um incentivo natural de não pagar. O incentivo é, não paga. Porque isso entra na fila regulado precatório. Isso é um problema do ZBD. Se não pagar, nem eu, como dizia um professor meu. Pois bem, a mobilização tradicional ela não vai funcionar. E eu quero chamar a atenção para uma discussão que nasceu por ocasião das renegociações daquelas concessões problemáticas em 2016. Entendeu-se que a abordagem que se devesse fazer em relação àquelas concessionárias, independentemente de Lava Jato, independentemente de crise econômica, era de criar uma realidade negocial distinta, uma realidade negocial de exceção para o endereçamento, para o equacionamento do problema de default, do problema de quebra iminente daqueles projetos, daqueles empreendimentos. É como se nós estivéssemos tratando aqui da negociação em situação falimentar. Não adianta, o cara está quebrado. Se o cara está falido, você vai sacar o cheque, você não vai sacar, você nunca vai receber esse cheque. Então tem que sentar e tem que criar, essa é a minha primeira provocação, tem que criar um painel de negociação, pressupondo um Estado falimentar. Esse painel de negociação precisa do engajamento de múltiplos atores. Não é só da agência reguladora, não é só do respectivo Ministério de Infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Transportes. É do dono do Caixa, Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda,
é do controlador, para que eles analisem, independentemente do substrato jurídico, que eu entendo que há, e os advogados, eles são geniais o suficiente para encontrarem esse substrato, mas para enfrentar o problema da realidade que se impõe, que é, se não fizermos nada, o serviço vai quebrar. E isso tem que entrar na ordem de priorizações de quem distribui o dinheiro. Então agora nós vamos ter que pagar o 13º para o professor, nós vamos pagar o 13º aqui para o cara da segurança, o médico também, e temos que pagar um bocado para a infraestrutura desse passivo regulatório. Independentemente se eu gostar ou desgostar da empresa, independentemente de se tiver sido eu ou o fulano quem assinou esse contrato, quem planejou isso lá no passado. Mas é porque, do contrário, o serviço ele vai deixar de ser prestado. E eu posso ter uma desestruturação sistêmica de um determinado setor. Quais são as características deste painel de negociação em situação falimentar ou em situação de emergência? Eu ainda não sei. Mas o primeiro desafio, o primeiro passo que me vem à cabeça é entabular um canal de diálogo franco, de empatia, de resolutibilidade. E aqui, eu não sei se necessariamente a postura advocatícia, aguerrida, dos nossos causídicos, ela é o ingrediente melhor a ser utilizado. Mas antes, é a postura do consenso, é a abordagem do consenso, é a abordagem da sensibilização, é a abordagem da demonstração da realidade um do outro. E que se façam as prioridades, Essa é a única coisa que eu consegui pensar até então, diante de toda essa crise, diante da realidade que particularmente nós vivemos aqui no estado de Minas Gerais, particularmente onde há parcerias público-privadas que estão sofrendo com o problema da crise. Está aí o Mineirão, por exemplo, que não me deixa mentir. Sabemos que nós não temos recursos suficientes para garantir o famigerado equilíbrio financeiro dos contratos. Para finalizar, na provocação, lembre-se de que eu mencionava numa tríade, os contratos que precisam ser preservados hoje, os contratos que têm esse passivo sendo gestado e como fazer para lidar, porque a conta vai chegar. E o terceiro item diz respeito a como a infraestrutura ela poderia ser utilizada para ajudar um pouco a contornar essa crise. E aqui talvez é inevitável a gente colocar a questão fundamental, filosófica, estruturante de qual é o papel do Estado. Se bem que não existe Estado, existe contribuinte, existe nós, existe sociedade. E a gente vai ter que fazer escolhas no âmbito dos dinheiros que são arrecadados da sociedade. Quando a gente fala em utilização de dinheiros para infraestrutura, muito bem, a gente pode estar falando das nossas concessões, das nossas PPPs, e pode até haver aí um grito, uma verve de, vamos agora então amplificar as nossas carteiras de concessões e parcerias e privatizações. Eu acho muito válida essa iniciativa, mas ela reverbera, ela repercute efeitos no médio e no longo prazo. Os contratos que muito possivelmente ainda vão ser leiloados este ano, na carteira do governo federal, e são vários, eles vão trazer investimentos para daqui a 3 anos. 3 anos a crise já passou. 3 anos o motorista do Uber já foi para a criminalidade. 3 anos, quantas academias já não vão ter fechado? Quantos bares já vão ter trancado as suas portas? 3 anos é longuíssimo prazo. A infraestrutura ela precisaria ser utilizada como uma resposta imediata. E talvez a estratégia de concessões ou de ampliação dessa carteira, ela não seja bem sucedida, ela não seja exitosa. Talvez nós precisássemos retomar uma visão clássica, talvez keynesiana, e eu não sou nenhum economista para dar pitaco aqui, mas me permito, dentro desse ambiente do Infracast, fazer as minhas provocações. É o Estado como obreiro, como construtor. E não faltam obras para fazer. Veja o caso das obras paralisadas hoje. Quantas são as obras paradas? Quantas são as obras paradas no âmbito do governo federal? Quanta rodovia tem para poder pavimentar aqui no estado de Minas Gerais? Quantas quadras de basquete nos municípios? É claro que não é quadra de basquete que vai salvar a nossa lavoura, mas o que eu quero dizer, tem contratos engatilhados, paralisados, que só precisam daquele ingrediente fundamental a que as pessoas dão o nome de dinheiro para poder funcionar. Dito isso, nós precisamos aproveitar saldos de recursos que possam vir do endividamento estatal, que possam vir, alguém chegou a mencionar,
em outro lugar, de pagamentos, de outorgas desses contratos atuais, para que a economia passe a girar, para que a gente injete um ânimo, algum tipo de energia no setor da construção civil, para que isso fomente empregos, faça com que haja geração de rendas, para que a gente movimente a economia sob o ponto de vista do comércio, do setor de serviços, que a gente ligue a fornalha da economia pela infraestrutura. Mas eu sou muito cético de que concessões e PPPs, esse seria o melhor caminho a se utilizar. E para fechar, Isa, a gente teve a oportunidade de trocar alguma ideia em relação a isso, e mais uma vez, eu não tenho nenhuma credencial para poder fazer esse tipo de comentário, pelo menos não sob o ponto de vista da minha formação acadêmica, mas talvez seja a hora mesmo de o Estado se financiar, de o Estado se alavancar e a gente ter que esquecer por hora os protocolos de gestão fiscal, de constrição fiscal, que a gente vinha adotando de forma muito bem sucedida. E por que isso? Quando a gente se financiar agora, a gente está deixando a conta, sem dúvida alguma, para gerações que nos sucederão. Mas eu preciso do dinheiro agora, eu não preciso do dinheiro depois. E talvez até mais. Se nós não tivermos dinheiro agora, não haverá geração no futuro. Ou a geração do futuro vai pagar um preço tanto mais caro. E isso precisaria, no meu modo de entender, de entrar na conta, de entrar na equação de políticas públicas. Para fechar, fazer políticas públicas, pensar todas essas externalidades, manusear todas essas variáveis, não é uma operação fácil. Demanda escolhas. E hoje, a cada dia, nós estamos tendo de adotar escolhas de Sofia. É você ter 2 filhos na mão, a cair no precipício, e você vai ter que escolher qual filho que você vai salvar, porque só um filho pode ser salvo. Essa é a arte de governar. Essa é a arte de fazer política. Essa é a arte do consenso. Essa talvez seja a ferramenta que a gente precise melhorar, precise desenvolver nesses tempos de crise para acreditar que a gente tenha condições de sair do outro lado. Eram essas minhas contribuições para vocês. Marco, como sempre, muito lúcido, muito franco. Acho que é difícil a gente ver um gestor público que tem uma fala tão transparente quanto a sua e corajosa, né, assumindo posição. Realmente nos orgulha muito ter um gestor público como você, com um depoimento tão corajoso quanto esse. Eu queria pegar um dos pontos que você tocou, voltar um pouco a essa questão da renegociação dos contratos existentes, né, de concessão e de PPP, a partir de 2 enfoques. Um é o quanto que esses contratos, por mais debilitados que estarão, né, em função dessa mudança, podem ajudar num esforço de guerra, ainda que seja em 2 meses, e aí eu estou pegando o exemplo, por exemplo, do Pacaembu, aqui em São Paulo, que utilizou o campo de futebol para transformar num hospital de campanha. Se eu não me engano, a prefeitura ainda vai divulgar os detalhes, mas houve sim um pagamento feito pela prefeitura ao concessionário, ou seja, não é que o concessionário está entubando esse valor e depois vai pedir um reequilíbrio, né? Em princípio, está havendo um desembolso aí por parte da prefeitura, né? Então, essa é uma primeira pergunta, quer dizer, se no conjunto de concessões e PPPs do Estado de Minas existe algo em vista para tentar combater a crise, se o Estado vai precisar fazer uso desse tipo de modelo, né? E o segundo ponto que você mencionou sobre você usou uma expressão interessante, que é o painel de recomposição ou painel de renegociação contratual. Acho que a gente precisa até fortalecer essa expressão, porque é uma imagem muito boa. Como que a gente pode pensar, e talvez aqui uma sugestão, uma provocação, que talvez todas aquelas preocupações de alterações desses contratos, que ainda que para contratos de PPP e concessão, você não tenha critérios tão objetivos, mas que a gente sabe que os órgãos de controle costumam ser bastante revisar esse tipo de tema de forma bastante minuciosa, se vale a pena a gente dizer, olha, nós podemos assumir agora uma alteração mais profunda desses contratos, eventualmente uma supressão de objeto, uma mudança de objeto, uma postergação profunda de metas, um aporte de recursos, se houver recurso, né, de uma concessão comum, estou imaginando aqui,
que mudanças estruturais que a gente possa fazer e que talvez a crise nos permita enxergar essa possibilidade dentro desses contratos. Então, se você puder comentar esses dois temas, eu agradeceria muito. E se você me permite só uma contribuição nessa provocação do Fernando, é algo que também tem figurado aí como temas recorrentes das nossas conversas, eu até te agradeço muito por isso, porque me ensina demais. Pegar também essa provocação do Fernando e extrapolar para outros participantes dessa dinâmica público-privada, como, por exemplo, os financiadores públicos e privados e as medidas que eventualmente possam ser adotadas por esses importantes players no âmbito dessa dinâmica. E também, quando ele fala, e também extraindo um pouco da sua fala sobre a solidariedade, né, sobre você, como Estado e a iniciativa privada estarem nesse momento combatendo um inimigo comum e que de alguma forma torna o diálogo público-privado um pouco mais, digamos assim, menos belicoso e talvez mais colaborativo, para pensar criativamente sobre outras atividades que possam ser supridas pelas atuais concessionárias, nessa linha do que o Fernando coloca, como inclusive importante gerador de caixa, que é uma das preocupações, a exposição de caixa das concessionárias nesse momento talvez possa ser suprida por eventuais novas atividades que, de outra sorte, seriam contratadas talvez de terceiros, ou, no caso que a gente vive hoje, ser objeto de contratações emergenciais. Por que não colocar como mais um escopo de concessionárias que já são instrumentos possíveis e imediatos para que o governo lance em mão de soluções interessantes e talvez criativas nesse momento? Então, só uma pitadinha. Perfeito, eu vou começar com a primeira pergunta do Fernando. Aqui em Minas, sim, existe alguma ideia que possa reverberar nos contratos de concessão que a gente tem, sobretudo no que toca à viabilização de hospitais de base. O governador Zema chegou a anunciar a construção de um hospital que vai se dar num outro local, mas foi curioso que alguns outros detentores de equipamentos, e foi o caso específico do estádio do Mineirão, chegaram a manifestar um interesse em poder disponibilizar a área para a construção do hospital de base, e isso acaba indo de encontro, ou ao encontro, né, da proposição da ISA, de que, eventualmente, isso pudesse ser um fato gerador de receita para a concessão durante o período em que ela certamente não vai fazer nem shows e nem ter jogos de futebol. Mas a gente ainda está avaliando como vai se dar essa construção, né, se será necessária a construção de um novo equipamento. Mas eu vejo com muito bons olhos a possibilidade de se dar uma destinação diferenciada ou a trazer uma demanda incremental para os contratos de concessão, para os concessionários, nesse período de crise e, portanto, de uma eventual ociosidade decorrente da queda da demanda. Eu vejo com muito bons olhos. O desafio é fazer com que esses projetos ancilares, ou essa demanda incremental, ela seja suficiente para realmente gerar algum impacto aproveitável para a empresa. Né? Acho que conversávamos, Isa, sobre a possibilidade de as ambulâncias, no âmbito das concessões de rodovias, serem utilizadas para o transporte dos doentes em suspeita de coronavírus do interior para a capital. Acho que gera receita. Mas, eventualmente, isso possa não ter impacto suficiente para o fluxo de caixa da respectiva concessionária. E aqui é um exercício de criatividade. Né? A gente aqui pegou apenas um exemplo, poderíamos ter tantos outros, e é um desafio que se impõe, é um desafio que se coloca na mesa. Mas o desafio maior mesmo envolve a segunda pergunta do Fernando, que é as cirurgias necessárias nos contratos vigentes para eles se readequarem no âmbito da crise. E, bom, eu venho trabalhando com isso há alguns anos, trabalhava com isso no PPI, até por conta, né, dos problemas dos aeroportos e das concessões rodoviárias da terceira etapa. Aqui no estado de Minas Gerais não é diferente, porque hoje os contratos de PPP que nós assinamos, eles são um desconforto para o nosso bolso, mas está lá escrito, tem que pagar. E agora, mais do que nunca, essa questão ela se impõe, né, de como fazer cirurgias nesses contratos para que eles possam se amoldar à realidade. E o que eu particularmente tenho na minha mente, e o que eu defendo internamente, para mim mesmo, pelo menos, e para alguns amigos do meu círculo, é de que essa cirurgia ela precisava ganhar feições bastante flexíveis. Ela precisava encontrar
ou poder contar com o trabalho de médicos muito corajosos, que tenham a coragem de transferir a coluna vertebral de um paciente de uma maca para o da outra maca e garantir a sobrevida de ambos, né? E pega o rim de um, pega o cérebro do outro, vamos ver o que dá para fazer. Mas, de novo, nós não temos substrato jurídico ainda muito testado para tanto. A gente ainda continua esbarrando no problema ou dos limites de 25%, que até caíram do ponto de vista do direito positivo na Lei 13.448, se eu não me engano é o artigo ou 31, o artigo 24 da Lei 13.448, está lá para quem quiser ver. Ou a gente, afastando-se os 25% da Lei 8.666, tem aquela ideia de que, mas você não pode mudar o objeto do contrato. E o que demônios é o objeto do contrato? Aliás, as favas com o objeto do contrato nesse período de crise. Mas, de novo, substrato jurídico a gente ainda tem muito pouco para poder utilizar. E mais, né, talvez o item faltante é exatamente, Fernando, esse painel em que todo mundo deveria sentar. Qual é o fórum adequado para que nós pudéssemos abordar essas discussões? Né, em que esse é o paciente, essa é a cirurgia que nós vamos fazer. Acho que eu cheguei a comentar sobre isso no primeiro Infracasting que eu participei com vocês, de que hoje já começam a despontar algumas câmaras de conciliação no âmbito do próprio poder federal, do próprio poder público, perdão, tanto federal quanto estadual, e algumas câmaras no âmbito do próprio Ministério Público. A gente tem muito pouca utilização dessas câmaras envolvendo negociações público-privadas. Você tem dispute boards, você tem câmara de arbitragem, eu não estou falando disso. Eu estou falando de chamar os tomadores de decisão, eu estou falando de chamar os controladores para estar no mesmo painel. Mas os controladores, eles nunca vão se dispor a estar no painel em que a operação vai ser feita, eles só querem ver o resultado da operação. Tá, se essa é a premissa, então esquece o que eu falei. Então vamos seguir by the book aqui e vamos deixar a coisa degringolar. Se não houver uma mudança de postura, se não houver coragem da parte dos interlocutores, e se não houver uma revisão do posicionamento, então bobagem, vamos voltar lá para os livros de direito administrativo, tradicionalismos, ou até os mais arrojados, e não vamos achar solução. Não vamos achar. Essa é a verdade. Mas não temos um fórum adequado, não temos substrato jurídico, não temos pessoas engajadas a levar adiante essa batalha, que é da renegociação. E nessa renegociação, esse painel ele poderia ser utilizado não só para cirurgias de escopo dos contratos, mas também para a cirurgia dos próprios pagamentos desses contratos. Né? Então, acho que é inevitável, é inexorável que haja uma grande DR por parte do poder público com os agentes internos e com o poder público e os agentes externos, para que a gente possa fazer uma grande clearing desses passivos regulatórios que estão sendo agravados pela Covid-19, mas que, sejamos francos, muitos deles já vêm se arrastando, já vêm engordando há algum tempo. A gente pode tapar os olhos, a gente pode enriquecer o bolso de advogados e os seus trabalhos belíssimos e aguerridos, ou a gente pode ser resolutivo. O que eu ainda não tenho visto, definitivamente, é uma resolutividade, o que significa que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Eu me refiro a todos os envolvidos. Todo mundo quer fazer o que está acostumado a fazer. E, sem isentar os gestores públicos estão acostumados a fazer o que eles acham que hoje é o universo ideal de realização, que é o universo do conforto. Eu só faço se tiver conforto jurídico. Eu só faço se tiver na lei. Aliás, se pudesse ter no artigo 1º da Constituição, dentre os princípios fundamentais, a obrigação de eu renegociar os contratos, poxa, esse seria o melhor desenho arquitetônico do nosso Estado brasileiro para que pudéssemos atuar. Com esse tipo de postura, certamente a gente não vai seguir muito adiante, Fernando e Isa. Bom, Marco, temos uma PEC aí para fazer, então. Ou uma nova constituinte, né, Fernando? Ou uma nova constituinte. Mas eu acho que esse elemento que você está trazendo, ele é muito importante, porque é provável que, passada essa crise, você chegue... Eu já me engajei em projetos em que você, em função de problemas estruturais do contrato, você chegou num ponto em que você não tinha mais como salvar esse contrato. Isso não é pela falta de capacidade de uma... Ainda que você venda o contrato para uma nova acionista, porque hoje, alguns contratos aí que foram afetados pela Lava Jato, né, está se discutindo a troca de controle, né? Mas
eu já vi situações em que não era um problema associado à saúde financeira da concessionária só, mas era um problema associado o contrato sofreu tanto impacto e o desequilíbrio se tornou tão grande que você não tem como reequilibrar mais esse contrato, né? E não é nem interesse retornar ao contrato. Então, essa possibilidade de mudança completa do contrato, eu acho que a gente deveria aproveitar, e eu não sei se, imagino que isso não seja ainda o momento, porque vocês estão, de fato, apagando incêndio aí como gestores, né? Mas imagino que uma discussão que pode começar a ocorrer paralelamente, especial junto aos órgãos de controle, é dizer, olha, chegou a necessidade de revisitar integralmente o contrato. É isso, aconteceu isso, e não vai ser fazendo uma nova licitação que você vai resolver o problema, porque você vai ficar com o passivo lá atrás, que ele não vai acabar, né? Vai demorar um tempo para fazer a licitação, no mínimo 1, 2 anos, para você conseguir relicitar esse contrato, e aí o serviço vai para o espaço. Ô Marco, eu queria propor uma discussão agora um pouco, enfim, aproveitando talvez algumas questões interessantes que a crise nos traz, para extrapolar para como a gente vai tratar a infraestrutura daqui para frente, até porque eu sei que essa é uma preocupação sua. E aproveitando aí, né, que crise traz oportunidade na visão mais poliana, uma das questões que você sempre coloca, e pegando aqui o seu exemplo do transporte metropolitano ou do transporte intermunicipal sobre pneus, uma das questões que você coloca é sobre a, entre aspas, a atualidade do serviço e de como trazer novas tecnologias para esse ambiente da infraestrutura. Eu acho que o teletrabalho, para usar aí o termo de Minas Gerais, né? Ele faz com que nós nos deparemos de alguma forma com esse incremento que está cada vez mais presente nas nossas vidas e que muito em breve, eu sei que essa é uma preocupação sua, vão ganhar espaços de mais protagonismo nos contratos de infraestrutura, seja por meio de concessão, seja por meio de prestações diretas pelo próprio Estado ou até pela iniciativa privada, enfim. E queria que você contasse um pouquinho do que você tem pensado sobre esse tema, não só no tema dos transportes, mas da infraestrutura como um todo, e de como acho que essa crise ela traz uma realidade importante. Chegamos a uma fronteira, ou pelo menos essa fronteira está se avizinhando cada vez mais rápido de como vamos lidar com as novas tecnologias e com como elas podem ficar à disposição da melhoria dos serviços e do atendimento aos usuários. Então, se a gente não parou para pensar sobre isso até agora, essa realidade se impôs de uma tal forma que não tem mais como ser ignorada. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? A gente tem hoje, em grande parte dos nossos contratos, concessão de monopólios. Muitos deles monopólios naturais, né, em que não adianta, você não consegue duplicar aquela infraestrutura sem fazer com que os dois operadores, e até, por conseguinte, né, os usuários, aqueles que fruem daqueles equipamentos, saem numa situação pior, né, o worse off, para usar a expressão chique. Pois bem, qual que é o grande impacto que a tecnologia ela costuma ter em relação a esses modelos negociais de infraestrutura, que por sua vez estão fundadas em serviços de rede e que por sua vez denotam monopólios naturais? A tecnologia ela rompe o caráter monopólico de alguns desses equipamentos, de alguns desses empreendimentos. E isso mexe com as expectativas legítimas que o concessionário, que o licitante nutriu quando decidiu-se por ingressar naquele serviço. Na verdade, todo o paradigma, toda a lógica do contrato, ele vai estar lastreado nessa pressuposição de que se trata de um monopólio natural. Estou falando isso para alguns serviços clássicos como aeroportos, como rodovias ou coisa que o valha. Mas veja, se você tem a ruptura da tecnologia, do monopólio pela tecnologia, passa a haver menos barreiras de entrada para que novos atores ingressem naquele mercado e, às vezes, até mesmo sem o necessário processo licitatório. A coisa vira um serviço comum, vira um serviço comercial, um serviço industrial acessível por qualquer pessoa. E, diante disso, como você justifica os investimentos que tivessem sido feitos por aquele primeiro entrante?
Como você justifica os pagamentos de outorga que pudessem ter sido amealhados junto àquele concessionário como condição para a entrada no negócio, para a entrada no contrato? A gente pode entender que o serviço de transporte coletivo talvez seja hoje aquele que esteja na berlinda em relação às transformações tecnológicas. E ele pode ter, sim, estruturas de monopólios naturais. Não faz sentido você ter duas linhas no mesmo horário. Não faz sentido você ter dois operadores atendendo os mesmos municípios. E, em virtude disso, para criar uma regulação mínima do setor, você fecha juridicamente aquele mercado e diz, olha, quem quiser operar aqui com a mínima racionalidade vai ter que me pagar uma outorga e a gente vai passar a controlar a prestação daquele serviço. Vem o buzzer, vem outras indústrias, outras empresas com a mesma proposta de liberalização do transporte. E agora, como faz com aquele sujeito que investiu em toda a frota pensando nas suas amortizações em ciclos de 10 em 10, em ciclos de 7 em 7, ou até mesmo de 30 anos, que já saiu comprado com a frota? Ou o que é pior, como você faz para garantir com que aquele operador do serviço de transporte coletivo, ele continue atendendo a mochiba e não passe apenas a atender ao filé? Dito de outra forma, como evitar a hipótese do cherry picking diante da abertura do mercado? Essas são, sem dúvida, algumas questões ou desafios que se impõem a esse efeito que a tecnologia traz para a prestação de serviço. O que não quer dizer que nós tenhamos de ser refratários à tecnologia, ou de que os acordos jurídicos pretéritos, eles devam prosperar diante dos avanços tecnológicos e da possibilidade de inserção de competitividade em determinados mercados. Mas a gente tem alguns valores a preservar, algum conflito entre esses valores que precisa ser equacionado, e eu chamaria a atenção, de um lado, para a segurança jurídica, para a expectativa legítima de direitos dos entrantes, dos investidores passados, vis-à-vis a ideia de competitividade, a ideia de ampliação da oferta do serviço por parte dos usuários ou junto aos usuários. E eu diria que a gente está começando a ter de tatear esse tipo de conversa, pelo menos de forma mais severa, agora. Embora isso já tenha acontecido em alguma medida na telefonia e já tenha acontecido em alguma medida no unbundling, mas eu acho que foi de forma um pouco mais coordenada pelo poder público. A questão do transporte sobre rodas, o que a gente vê é um movimento bottom-up, de baixo para cima, e não upside down. O poder público ainda não se deparou, não se debruçou de maneira adequada sobre esses problemas. Mas eu falei isso tudo, só para dizer que a tecnologia tem o efeito de rompimento do aspecto monopólico de alguns serviços. E ela muda o paradigma com o qual a gente está acostumado a fechar esses negócios, a fechar essas concessões. A tecnologia é um fator, é um fenômeno que ocorre independentemente da vontade dos governos e até mesmo implementada e fomentada pelos governos, e o que a gente precisa diante disso é, mais uma vez, refletir sobre a flexibilidade, sobre a maleabilidade dos contratos para que eles amorteçam os efeitos do ingresso tecnológico durante a sua execução. Poxa, Marco, que bacana. Muito obrigada por, enfim, essas palavras, essa visão tão lúcida a respeito do momento atual e essa extrapolação que tão naturalmente você faz para aspectos que são muito representativos da forma como a gente enxerga o ambiente da infraestrutura hoje e o que possivelmente ela vai ser, e ela está nos demandando a transformar num futuro próximo, né, de curto, médio e também de longo prazo. Seu relato, novamente, muito corajoso, como o Fernando falou, é o que nos inspira aqui a manter o Infracast e tentar fazer com que essa seja uma ferramenta à disposição de quem tiver boas ideias e quiser contribuir e, de alguma forma, fazer com que a sua mensagem chegue às pessoas para que todo mundo possa ajudar, né, nos cenários de crise, não de crise, nos pensamentos sobre a infraestrutura, os caminhos e os desafios da infraestrutura, como diz o nosso slogan, e você sempre contribui muito para isso. Hoje eu continuo muito impressionada e muito agradecida por você ter se disposto a falar com a gente e a trazer essa mensagem. Muito obrigada, Marco. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Parabenizar mais uma vez pela iniciativa do Infracast.
É muito importante divulgar essa ferramenta, é muito importante que as pessoas escutem o que vocês estão produzindo. Sucesso! Torcer para que a gente consiga sair desse turbilhão, né, e que a gente encontre, né, a luz no final do túnel, que a gente encontre a bonança, mas, sobretudo, com lições aprendidas, com lessons learned. Né? E aqui vale, né, aquela fala tão piegas, mas talvez sejam nas crises que nasçam mesmo as oportunidades. Né? E aqui eu vejo a oportunidade da gente melhorar, da gente se debruçar de forma muito mais arrojada, de forma muito mais preparada para os problemas tão complexos da infraestrutura. Obrigado, Marco.